Então, pessoal, a gente está vendo agora essa parte final de reservatório, que são os métodos especiais de recuperação. Então, na penúltima aula, a gente viu os métodos térmicos, a injeção de vapor e combustão in situ. O principal ponto que a gente tem que guardar em relação a esses, que a injeção de vapor, esse fluido injetado, que é o vapor superaquecido. Você lembra que eu falei superaquecido porque ele está acima da temperatura de vaporização da água. É, no caso 100 graus, né? Então pode estar a 120, 140 ou até um pouco mais. Já vi até 200 e tal já. Ele é produzido na superfície. A combustão in situ já é produzido o calor dentro do reservatório, tá? Então tem vantagens e desvantagens, tem algumas peculiaridades, tem alguns pré-requisitos, principalmente profundidade, o grau API, são alguns fatores que tem que ser levado em consideração na escolha do método, tá? A injeção de vapor, eu nunca vi ela sendo utilizada no mar, tá? As aplicações que eu conheço, todos os exemplos que eu já vi é tudo em terra. A combustão in situ, talvez dê para ser usada offshore, tá? Mas eu também, a maior parte dos exemplos que eu vejo é sempre em terra. Aí nós vimos os métodos químicos, tá? Então eles se confundem um pouco. Até porque muda a química, mas a premissa sempre segue essa estrutura onde a química vai na frente e a água vira o fluido deslocante, né? Vai logo atrás, até porque você só injetar a química é complicado. Então, o que, que a química influencia? É principalmente essa imagem aqui que a gente tem que entender, não é? Então, lá, o banco de polímero, tá vendo? E sendo é, ali precedido pela água injetada. Então isso aqui é como vai se comportar ali, isso para tensoativos. Aqui a gente vê como que é a composição química, não é? Ali você vê que a maior parte é água, seguido de cotensoativos e tensoativos, alguns hidrocarbonetos e até um pouco de polímero, né? Você vê que também leva polímero nessa injeção de tensoativos. Você vê que a participação ali do tensoativo acaba não sendo tão grande. Aí o banco de óleo dos alcalinos ele vai influenciar principalmente a curva de permeabilidade relativa, tá? E aqui, ó, aqui já seria o comportamento da combustão in situ, não é? Então essas são as possibilidades. Aí agora já falando de métodos miscíveis, não é? Então, olha, tem injeção de banco de gás liquefeito de petróleo, né? Que é o LPG. Então, qualquer hidrocarboneto líquido, como nafta, querosene ou gasolina, é miscível com um óleo de reservatório típico. Também miscíveis com os óleos de reservatório são os chamados gases de efeito de petróleo, LPG, compostos por etano, propano ou butano, ou uma combinação destes componentes, né? Então, repare, a gente está injetando hidrocarboneto, só que agora ele já está refinado, né? Você já tem um subproduto do petróleo, não é? Então a nafta muito utilizada para essa parte de plásticos, por exemplo, né? Deixa eu encostar a janela aqui por conta da obra. Hoje a gente vai ter companhia aí do barulho aí. Apresenta miscibilidade a primeiro contato, tá? O banco de gás liquefeito de petróleo, por sua vez, é deslocado por um gás seco e se costuma injetar alternadamente a bancos de gás secos, banco de gás seco e água. Então a injeção alternada, né, também ela é muito utilizada, né? A ordenação, né, com que o fluido é injetado. Então tem alguns pré-requisitos para o gás liquefeito de petróleo. Profundidade mínima de reservatório de 1.500 pés, até por conta da pressão hidrostática também, que ajuda o método. Ali no caso 450 metros e 750 metros. Então, quando ele fala em pés, parece que é até muita coisa, né? Mas na verdade não é em metros. Profundidade máxima depende da temperatura do reservatório, porque como a gente está injetando gás, se for um reservatório com uma temperatura muito elevada, a gente pode acabar causando uma combustão in situ, não é? E se você está optando por injeção de gás liquefeito de petróleo, você não quer essa combustão. Se você quisesse, você já tinha se programado para tal, tá?
Então é uma distinção da combustão in situ, mas se for mal projetado, se o parâmetro não for colhido de forma devida, pode ter esse equívoco. Reservatório de baixa pressão, reservatórios inclinados, reservatório de baixa pressão, porque se eu já tenho o peso da coluna hidrostática e eu tenho alta pressão lá no reservatório, eu posso acabar liquefazendo ainda mais, né? E pronto, talvez a ideia aí seja justamente você reduzir a densidade por conta do gás, não é? Aí você chega lá tudo na fase líquida, ou a maior parte líquida pode acabar atrapalhando. Reservatórios inclinados, né? Porque ele tem, por mais que ele é um gás liquefeito, né? Então ele vai ter essa facilidade de permear. Então ele consegue vencer planos inclinados com maior facilidade. Formações pouco espessas em reservatórios horizontais, justamente porque a tendência dele, né, é ficar no topo, né, por se tratar de um fluido com densidade baixa. Então vai depender muito também daquela estratigrafia das permeabilidades, né, como a gente viu, por exemplo, aquelas várias camadas de permeabilidade. Então, se as camadas mais permeáveis forem no topo, a tendência é que ele fique por ali. Então, se eu tenho um reservatório menos espesso, essas zonas preferenciais podem ser evitadas. Viscosidades baixas para atingir uma razão de mobilidade aceitável, tá? Temperatura máxima de 206 Fahrenheit, permeabilidades menores que 50 são as melhores candidatas. Então aqui está mostrando como é que fica o banco de óleo, né? Como é que fica aí essa frente. Então olha só o que aqui, ó, foi alternada, tá vendo? Então você teve isso daqui é o objetivo, é o que a gente quer deslocar. Então, banco de gás liquefeito de petróleo. Aí parte dele acabou gaseificando, ficando para trás, depois água, depois gás injetado, água, vendo? Então, olha como fica diferente, não é, comparado com os outros. Então, a água proveniente da injeção, óleo residual. Então, reparem que esses últimos métodos, eles formam muitas camadas distintas, não é? E isso aumenta a complexidade, aumenta a dificuldade de monitoramento do método, assim, ali em local, né, no momento, né? Então, aqueles primeiros métodos que eu mostrei para vocês, recuperação avançada, todos eles já têm um nível de complexidade maior do que todo o resto apresentado até então, mas conforme a gente vai aumentando aqui, né, a injeção os métodos térmicos, eles não são tão complexos quanto os químicos e os miscíveis, não é? Repare que todos esses daqui, eles são subprodutos que você pode encontrar em maior ou menor escala no próprio petróleo, não é? Então, tanto gás liquefeito, gás enriquecido, gás seco, dióxido de carbono, nitrogênio. Então, o CO2 e o nitrogênio você até encontra no petróleo, só que em quantidades baixíssimas, né? Então, essa afinidade química que é interessante. Agora, os polímeros alcalinos e tensoativos, não. Você está inserindo uma nova química no reservatório. Não são produtos nativos do reservatório. Já os métodos miscíveis, todos eles têm uma certa afinidade. Então, você criar um comportamento assim imprevisível é mais difícil acontecer, tá? O gás enriquecido, também chamado de mecanismo de gás condensado, é semelhante ao processo de GLP. A miscibilidade é atingida após um processo chamado de múltiplos contatos, né? Injeção de gás rico em C2 e C6, de C2 a C6, na verdade, seguido de gás seco. Geralmente se usa um banco de gás enriquecido entre 10 e 20% do volume poroso do reservatório, que já é muita coisa, né? Efeitos de densidade dos fluidos minimizados para formações pouco espessas e baixa permeabilidade. Então você vê que no gás liquefeito de petróleo já é interessante um reservatório com baixa espessura, né?
e baixa permeabilidade. Aí aqui ela acaba minimizando, né, o efeito do fluido. Aplicação, formações com boa inclinação estrutural, né, que são os anticlinais, para ser feita de cima para baixo. Então você pega no topo do anticlinal, é como se estivesse no topo da subida e injetar a partir dali. Né? Expressões mínimas, então são pressões aí consideráveis. Óleos de alto grau API, maiores que 30, então do gás líquido efeito de petróleo já funciona com grau API mais baixo, viscosidade baixa, e a segregação gravitacional pode ser um problema em reservatórios varridos horizontalmente. Então repare que esse banco de óleo ele fica menos complexo, não é? Então principalmente alta pressão. Você tem uma pressão aqui considerável, né, de 2.000 PSI a 3.000 PSI. Então isso favorece a não formação daqueles gases livres que a gente viu lá no método de digestão de gás liquefeito de petróleo. Né? Então esse gás aqui ele tem um processamento maior. Então é que aqui na apresentação eu não faço uma análise financeira no final, mas provavelmente esse tipo de injeção ela vai ter um custo maior, né? O fluido pelo menos. Eu não sei o custo de injeção, mas o custo de fluido provavelmente é maior do que o gás liquefeito de petróleo. Aí nós temos a injeção de gás seco a alta pressão. Foi o primeiro método de recuperação miscível de hidrocarboneto. Consiste na injeção de um gás pobre a uma pressão suficientemente alta para provocar uma vaporização retrógrada do óleo cru e a formação de uma frente miscível, rica em intermediários entre óleo e gás. Você lembra aquela vaporização, aquele diagrama de fases lá que tinha o gás retrógrado, né? Que ele começa a gás, aí depois parte dele acaba se liquefazendo, depois ele volta para a parte gás. Isso é um efeito retrógrado, tá? Então, a depender da pressão, ele pode estar inicialmente gás, depois ele pode acabar se liquefazendo e depois voltar a ser gasificado. Nesse processo, os componentes intermediários são transferidos do óleo para o gás, por isso é chamado de vaporização por gás. Então, deve existir alta pressão na interface gás-óleo, justamente naquele contato do topo do reservatório. Pressões também de 3.000 a 6.000 PSI. Então reparem que aqui a gente está trabalhando. O mínimo da pressão aqui é o máximo do método anterior, né, que é do gás enriquecido. Então aqui nós estamos falando a pressões superiores. E o que isso quer dizer? Isso depende da pressão de fratura do reservatório, que eu nem sei se é um ponto que ele é destacado aqui. Mas quando falam para mim a pressão tá falando, tá, mas beleza, qual é a pressão de fratura do reservatório? E tem que lembrar que o reservatório ele é uma rocha permoporosa susceptível a fraturas. E essas falhas podem virar blowout, tá? Então, por questão de segurança, fala, opa, aumentou a pressão, mas espera aí. Qual é a margem de segurança que a gente tem da pressão de fratura do reservatório? É que nem, sei lá, quando a gente está enchendo o pneu de uma bicicleta ou de carro. Tem a pressão adequada, se a gente botar acima da pressão adequada, ele pode estourar o pneu, não é? Não é porque você vai injetar ar ali que você vai injetar ar de forma indiscriminada e restrita. Né? Você pega um pneu de carro, 32 PSI, se eu não me engano. Eu não lembro se é PSI ou se é quilograma-força. Aquela unidade de medida que normalmente aí. Mas você pega um carro de passeio 32 PSI com um aro normal aí, o aro 14, aro 15, né? Agora, se você bota 40, 50, você provavelmente vai estar mais sujeito a estourar o pneu, tá? Então você está exercendo uma sobrecarga. Podem pegar como exemplo o pneu da bicicleta. Mesma coisa o reservatório, tá? Então alta pressão, beleza, alta pressão, mas tem um limite. Então, o óleo do reservatório deve conter alta concentração de C2, né, o etano e até o hexano, né, óleos caracterizados por ter um API maior que 40, exatamente. Então, essas frações mais leves aí, o metano, etano, propano, butano, pentano e hexano,
eles têm um grau API bem elevado. Então, quando você faz um blend, né, uma mistura desses componentes aí, a gente sempre vai ter uma viscosidade baixa, o que pode melhorar a mobilidade, como nós já vimos lá, que é em função da permeabilidade e da viscosidade. Então, o petróleo deve ser subsaturado na frente de gás, a gente vai ver isso dali. Normalmente é utilizado um gás composto basicamente por metano como gás pobre. Fingering gravitacional minimizado para formações pouco espessas e de baixa permeabilidade. Então, fingering é aquele efeito de furar. Então, olha só como o banco ele fica simplificado e, de novo, pelo mesmo motivo, a alta pressão, né? Então, métodos que usam baixa pressão, a depender do grau API do reservatório, né? Porque se for um grau API mais elevado, é mais fácil a gente ter vaporização lá embaixo, tá? Então, quando a gente está usando alta pressão, a gente evita essas fragmentações de diferentes bancos, de diferentes frentes de fluido dentro do reservatório, tá? Então, repararia que tem um banco de óleo, óleo residual, água de injeção, a zona miscível formada pelo gás enriquecido de C2 a C6 e o gás pobre, que no caso ali é um metano, tá? Então você tem essa frente desse gás enriquecido que não se mistura com o bloco de óleo, tá? E ele, ao invés de, por exemplo, a gente tinha visto lá os métodos químicos, onde a gente tem a água sendo o fluido deslocante do meu polímero, do meu tensoativo ou da minha solução alcalina, né? Lá é sempre a água, o fluido deslocante da minha frente química. Aqui, normalmente a gente tem o gás, né? Então você vê que o gás pobre ali. Aquela outra lá nós tínhamos o gás também aqui, o gás enriquecido. E aqui eu não sei, aqui estava alternado. Aqui você tem na verdade, o método WAG também pode acabar confundindo, tá? Mas o WAG ele não é que o WAG ele não tem o gás de liquefeito de petróleo. Normalmente é o gás pobre, né? Aquele gás injetado, tá vendo? Nem é um banco de GLP. O GLP é sempre um blend, tá? E ele depende de alta pressão também para ele se manter dessa forma. Eu nem lembro se eu comentei sobre o WAG para vocês, que é Water Alternative Gas. Então, é gás alternado e água, né? Então, você injeta uma frente de gás, uma frente de água, uma frente de gás, uma frente de água. Justamente porque a água é mais barata, devido à densidade, essa miscibilidade, né? E vários outros fatores. Vai ser com alta pressão. Aqui nós já falamos que esse aspecto aqui é importante, altíssima pressão. Tá. Injeção de dióxido de carbono. Esse daqui, a primeira vez que eu estudei ele lá em, sei lá, em 2007, 2008 talvez, alguns bons anos atrás, ele não tinha tanta visibilidade como ele tem hoje. Hoje ele tem justamente por conta do crédito carbono, por conta de questões ambientais. Então ele acaba sendo uma forma de sequestro de dióxido de carbono na atmosfera, você reinjetar isso no reservatório. Então é interessante nesse ponto de vista. A preocupação fica por conta do seguinte: imagina, tá, beleza. Então eu estou ali injetando dióxido de carbono no reservatório, então isso na perspectiva ambiental, não muito a ver com esse método especial de recuperação, como forma de minimizar impactos ambientais. Tá, mas isso com o tempo vai maturar, como tudo que é orgânico. O que é maturar? Pressão, temperatura, tempo. E o que isso vai virar no futuro? Na verdade, ninguém sabe, né? Porque a escala humana ela é muito curta. A gente está falando a maturação do óleo leva milhões de anos, né? Então, aquela matéria orgânica maturada aí há cento e poucos milhões de anos atrás originou o petróleo. E esse dióxido de carbono maturado daqui a 50, 100 milhões de anos, ele vai virar o quê? Não é? Ninguém sabe. Então a gente tem como especular, logicamente. Então
essas intervenções, né, que a gente está fazendo agora na natureza vai gerar um desdobramento lá na frente que talvez nem a civilização esteja aqui para testemunhar, mas enfim, é interessante pensar nesse ponto. Mas na perspectiva ambiental é uma alternativa. É uma alternativa até. Sabe aquele gás excedente? O gás excedente que é queimado lá no flare da plataforma? Sempre tem. Quem passa aí por Macaé talvez já tenha visto algumas plataformas que tem como ver o flare, aquele gás excedente. Então, o que é aquele gás excedente? Então, quando tá vindo mais gás do que se consegue transportar ou mandar para o continente, ou injetar no reservatório, ou mandar para o gerador de gás da plataforma para virar energia elétrica para poder tocar o dia a dia na plataforma, aquele gás, esse gás excedente, ele é queimado, porque armazenar gás na plataforma é perigoso. A plataforma já é uma bomba ambulante, né? Uma bomba flutuante, melhor dizendo. Então, queimar esse excedente por questões de segurança é interessante. O que algumas empresas já estão fazendo? Elas estão colocando mineração de criptomoeda, né? Principalmente Ethereum e Bitcoin, em plataformas para poder fazer mineração desse gás e transformar ele em uma energia útil, né? Então já tem mineração offshore de criptomoedas, algumas funcionando. Eu já vi isso acontecer. Na verdade, eu nem sei se é offshore. Onshore, eu tenho certeza que acontece no Texas. Isso já está acontecendo. Mineração de criptomoedas onshore. Agora, offshore, eu não sei. Que é justamente essa. Depois eu vou, acabando a aula aqui, eu vou ver se eu acho um vídeo. Eu vi um vídeo, eu achei incrível também. Para você ver como o mercado ele está muito dinâmico, muito dinâmico. Eu fico assim impressionado ali do. Você pega da época que os primeiros 10 anos, né, ali quando eu comecei a estudar 2006 até 2015, mais ou menos, o mercado tinha outra dinâmica. O mercado não só de petróleo, o mercado de trabalho como um todo, o mundo era outra dinâmica, né? Aí você pega tipo 2000, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês até mais ou menos 2015, 2016, a gente não tinha a parte das fintech, né, que é Financial Technology, fintech, tipo essas empresas como o Nubank, ela é muito conhecida, né? Então essas que trabalham no setor econômico, no setor financeiro, mas são totalmente digitais. Então isso é uma novidade desse nível, você conseguir fazer tudo, sem exceção, né, economicamente pelo aplicativo. Isso abaixou as fronteiras globais, né? Hoje você consegue negociar ativos, negociar commodities em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, no celular. Então você pode estar viajando, você pode estar fazendo qualquer coisa e fazendo negócios milionários, bilionários pelo celular, né? Em qualquer parte do mundo. Então você vai ter sempre o mercado aberto, né? Por causa do fuso horário. Então normalmente quando o, o mercado brasileiro já abre aqui, né? Abre acho que 8 ou 9 horas, é o mercado financeiro, o asiático já está bombando, né? Então o mundo ficou extremamente dinâmico. É por isso que, por exemplo, desdobramentos dessa pandemia e desse atual conflito lá no leste europeu, ele acontece muito rápido, né? Os desdobramentos chegam muito rápido aqui pra gente, coisa que quando eu tinha a idade de vocês não acontecia, e da idade dos nossos pais, dos nossos avós, muito menos. Demorava muito tempo até chegar às consequências. Isso quando chegava. Às vezes a consequência chegava, a origem do problema já tinha acabado. Entendeu? Então, seguindo aqui, o dióxido de carbono, né, o CO2, tem uma forte atração pelo óleo, né, causando vaporização e inchamento, e, consequentemente, deslocamento no interior do reservatório. Tá? Então, essa afinidade físico-química ela é interessante, ela sempre foi interessante. Então, determinar a pressão de miscibilidade é o primeiro ponto. Então, ver em que ponto isso vai acontecer. Então, o primeiro contato do dióxido de carbono não é miscível com óleo. Entretanto, sob condições de temperatura, pressão e composição favoráveis, gera-se uma frente miscível.
A zona miscível é formada pela transferência de componentes de óleo para dióxido de carbono. Então, o tamanho do banco inicial de CO2 é de cerca de 5% do volume poroso. A este banco segue-se uma injeção alternada de água e dióxido de carbono até que se tenha um volume injetado acumulado entre 15% e 20% do volume poroso. Né? Então é importante determinar a pressão de miscibilidade. Né? Se fosse colocar em outras palavras, então determinar a pressão em que o dióxido de carbono ele se torna misturável, né? Ele se torna passível de se misturar com o fluido nativo. Então, isso é miscibilidade. Então, qual é o ponto de pressão que ele se torna passível de mistura? Né? Então, e até onde essa taxa de miscibilidade, ou seja, essa taxa de mistura do fluido de injeção com o fluido nativo, é interessante para a mobilidade, para o deslocamento, para a varredura, para o aumento de fator de recuperação. Tá? Esse é um outro ponto que a gente tem que estar em mente. Então, gente, pressão e temperatura e tempo na indústria do petróleo são parâmetros assim imprescindíveis para quase todas as operações. Então, muitas das vezes você atinge a pressão e a temperatura necessária para a execução de uma tarefa qualquer, só que ela precisa de tempo, não é? Então, aqueles surfactantes, aqueles polímeros, aquele vídeo que eu mostrei para vocês é um exemplo. Você vê que nas primeiras horas eu não tenho um efeito desejado, mas após 5, 6 horas isso acontece, tá? Então, ela precisa de tempo de maturação de determinadas ações. Método de combustão in situ, o CO2 não é responsável pelo início da combustão. Injetar dióxido de carbono não poderia afetar risco de explosão? Perfeito, Miguel. Muito bem observado. Sim. Mas ali, lá na combustão in situ, tem essa questão de que a gestão da pressão ela não influencia tanto o processo. Esse processo ele depende muito da alternância e do aumento contínuo da pressão até determinado nível de miscibilidade. A combustão in situ não, tá? E outra coisa, o teor de dióxido de carbono ela tem um volume injetado acumulado de 15 a 20%. Então, para esclarecer ainda melhor o seu ponto, que é totalmente coerente, o triângulo do fogo, né? Então, nós temos o combustível, o comburente e a ignição. Então, a gente tem que ter a proporção correta de combustível e comburente. Então, o que pode ser feito antes? Uma análise PVT. O que é análise PVT? Não sei se vocês lembram lá de completação. A gente vai descer uma ferramenta, vai colher uma amostra cilíndrica, ela parece uma garrafa PET de 1,5 litro, mais ou menos, alguma coisa daquela magnitude. Ela vai colher a rocha com o fluido contido e trazer para a superfície mantendo aquela pressão e temperatura. Então, no laboratório, eles vão experimentar diferentes teores de dióxido de carbono, sendo que já tem toda uma literatura, já se sabe mais ou menos em qual nível, que é mais ou menos em torno de 15, 20%, tá? Ele vai testando diferentes teores de dióxido de carbono, 15, 16, 17, 18, 19, 20, por exemplo, testa esse intervalo e vê qual teor ele consegue ficar, ou melhor, consegue ficar não exposto à ignição, a uma combustão in situ, porque ela depende do teor do comburente, no caso de óxido de carbono. Então ele fala, olha, se eu chegar a 20, eu posso ter risco de ignição. A 15 não. Entendeu? Então, porque eu não tenho teor de comburente suficiente. Né? Igual, por exemplo, quando tá pegando fogo, é por isso que a gente pega e abafa o fogo. Né? Você bota um pano em cima, porque você está justamente tirando o comburente, que é o oxigênio. Tá? Isso daí, injeção. Ele nativamente ele não tem. Então a combustão in situ normalmente são reservatórios já propícios a ter uma ignição natural. Aí você apenas facilita esse processo. Aqui não, tá?
Mas sim, é uma linha tênue mesmo, Miguel, que separa um método mais adequado do outro. É por isso que cada vez mais a engenharia de reservatório vem crescendo, né? Porque como a tendência agora principalmente aí de América do Norte e Europa, né? Evitar novas explorações de hidrocarbonetos, eles estão mais voltados a otimizar a produção de campos que já foram perfurados, tá? Então, o financiamento para empresas de petróleo ele foi dificultado, tá? Principalmente no mercado europeu e no mercado norte-americano. É um outro motivo, né, que está elevando aí são vários fatores que levam em consideração esse aumento do preço do petróleo, mas esse é um deles. Então, hoje, os grandes bancos, os grandes banqueiros globais, eles fornecem juros, taxas diferenciadas, melhores, para projetos que levam em consideração ESG, né? Environment, Safety and Governance. Então, essa parte de meio ambiente, governança, segurança. Tá? Então, seguindo aqui. Opa, eu fui para frente. Ah, tá. Então, ó, grau PI abaixo de 25 é o médio, né? Isso é importante vocês sempre terem em mente, tá? Grau PI médio de 21 a 31, tá? Menor que 21 é pesado, maior que 31 é leve, tá? Então, só lembrar do intervalo 21, 31. Abaixo de 21, pesado. Acima de 31, leve, tá? O grau PI. Faixa de pressão, você vê que ela tem uma amplitude, ela tem um delta P, né, uma variação de pressão maior do que todos os outros. Né? O anterior, o GLP, era de 3.000 a 6.000, se eu não me engano, aqui é de 1.500, então ele tem um range maior. Profundidade suficiente para garantir a miscibilidade a uma pressão sem que exista fraturamento da formação, isso daí também é importante. Desvantagem, CO2 reage com a água formando ácido carbônico. Então, nenhum método é 100%, né? E aqui ele fala também da injeção do nitrogênio, mas eu acho que eu tenho um slide separado falando semelhante de dióxido de carbono, sendo que a pressão deve ser maior. Pode substituir o gás da camada do reservatório. O nitrogênio ele é mais eficiente que o dióxido de carbono e ele interage menos. Por exemplo, ele é a formação de ácido carbônico. Você não vai ter isso daí, só que ele é mais caro e mais complexo. Tá? Então a injeção, a nível de performance, nitrogênio é melhor. Só que mais caro e mais complexo o uso. Então aqui mostrando como é que fica o reservatório, né? Então essa zona miscível, né? Onde ocorre a mistura, né? Você fica aqui uma fase indefinida, água, dióxido de carbono, banco de dióxido de carbono, água de injeção. Tá vendo? Aqui, eu acho que já é essa parte. Aqui a gente já começa a encerrar a disciplina de reservatório, que é justamente o gancho para a gente começar a falar de elevação artificial. Então nós temos o índice de produtividade, né? Ou simplesmente IP. O índice de produtividade é bastante utilizado na estimativa de vazão de poços, assim como na comparação entre poços produtores na indústria do petróleo. Normalmente são utilizados para o IP, o metro cúbico por dia por quilograma-força por centímetro quadrado. Então essa é a unidade de medida, não é? Então, como vocês podem ver aqui, olha, a pressão aumenta, né? Você vê aqui um ponto e aqui o poço 1. Então, olha só a zona de influência desse poço, né? E olha a zona de influência desse outro poço. Tá vendo que os comportamentos de pressões são diferentes, tá? Então aqui, olha, a nível de pressão, as pressões, né, envolvidas aqui são menores. Então você vê que a vazão aqui, por exemplo, pode ser menor, pelo menos a essa pressão. Então vocês verem que poços próximos, eles não vão ter comportamento e área de influência semelhantes, tá? Então, o índice de produtividade ajuda a entender um pouco isso, tá? Então, aqui só deixa eu ver até onde vai esse daqui. Só tem mais esse slide mesmo. Então, isso daqui a gente vai ver, tá? Isso daqui é mais para pegar o gancho, mas a gente vai ver que tem PR linear e PR de Vogel.
Então pode ser determinado através de dois testes de produção, ou conhecendo-se a pressão do reservatório e realizando o teste de produção, medindo-se também a pressão de fluxo, que é PWF. Então, repare que o índice de produtividade é igual a vazão dividido pela diferença de pressão do poço estático, do poço fechado, menos o poço em fluxo. Tá? Então, olha só, repare o seguinte, olha a vazão de líquido. Então aqui, ó, até pegar a caneta. Então aqui a vazão tende a zero, a pressão de fluxo tende ao máximo. E aqui a vazão tende ao máximo. Tá? Então repare, para que eu tenha uma maior vazão, um máximo de vazão, né? Aqui, ó. Qual deve ser a pressão de fluxo no fundo do poço? Tendendo a zero. Não é? Só que, repare que, imagina que aqui, ó, olha, aqui é o reservatório. Tá? Aqui é o reservatório, aqui é o poço. Beleza, então o que, que ele está me dizendo? Para eu ter uma vazão máxima, essa pressão aqui tem que ser tendendo a zero. Você fala, pô, mas espera aí, a pressão aqui tendendo a zero? O que, que é pressão tendendo a zero? É vácuo. O meu poço ele vai ser um vácuo? Eu vou chegar ali, pum, não tenho nada, não tenho zero pressão? Não. Eu vou ter a pressão hidrostática, tá? A pressão atmosférica, tá? Então, Então, o que, que esse gráfico ele quer dizer? Ele quer dizer que quanto menor a pressão no poço, maior tende a ser a vazão do reservatório, tá? Agora, quando a pressão de fundo é muito elevada, qual é a tendência da vazão? Tender a zero, tá? Isso para um comportamento linear. Então, um comportamento linear, ele existe para fluidos monofásicos, tá? Então, o hidrocarboneto, se tem uma coisa que ele não é monofásico, né? Ele é multifásico. Justamente por se tratar de um complexo de hidrocarbonetos, né? Então, é um blend, são vários tipos de hidrocarbonetos, não só hidrocarbonetos, né? Tem o oxigênio, nitrogênio, vanádio e alguns outros tipos de metais. Então isso daqui a gente vai usar bastante, vai falar bastante na próxima disciplina, que é a elevação artificial, tá? Então com isso a gente encerra a disciplina de reservatório. Pausar aqui.